a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para saber se essa Olimpíada aqui no Rio, ela se tornará uma Olimpíada mais parecida com o que foi Barcelona, que foi um ótimo exemplo, ou com os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, que é o péssimo exemplo clássico. Eu converso agora com o jornalista esportivo Fábio Piperno, com quem já tive o prazer de trabalhar em televisão, que está lançando o livro Jogada Política no Esporte, editado pelo SESI, e que, muito conveniente agora, né, está sendo divulgado há algumas semanas da Olimpíada do Rio de Janeiro. E ele fala nesse livro também sobre o uso político do esporte. Eu gostaria de saber com você, nesse contexto que a gente vive, crise econômica, como é que você está vendo a situação da Olimpíada lá no Rio de Janeiro? Luciane, eu acho que a Olimpíada no Rio de Janeiro trouxe uma série de benefícios para a cidade. É claro que a gente vai poder mensurar isso um pouco mais à frente, né? Após o final dos Jogos. O legado ainda é incerto, principalmente no campo esportivo, isso é um paradoxo, porque em relação à mobilidade urbana, à infraestrutura da cidade, sem dúvida nenhuma, a Olimpíada trouxe uma série de benefícios para o Rio de Janeiro. Agora, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para saber se essa Olimpíada aqui no Rio, ela se tornará uma Olimpíada mais parecida com o que foi Barcelona, que foi um ótimo exemplo, ou com os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, que é o péssimo exemplo clássico. Por que isso? Porque Atenas fez aqueles jogos gastando demais, já era uma economia com problemas notórios, e aprofundou o colapso em que se tornou a economia da Grécia. No caso de Barcelona, a Olimpíada ela fez com que a cidade praticamente renascesse. Barcelona se tornou uma cidade muito melhor do que era, uma cidade muito mais moderna do que foi até então. E o Rio de Janeiro, eu acho que hoje ele está no meio caminho entre esses dois exemplos. O exemplo complicado lá de Atenas e o ótimo exemplo dos Jogos de Barcelona em 1992. E a gente torce também para que o Rio se torne um exemplo mais próximo do que foi Los Angeles, uma Olimpíada em 84 extremamente rentável. Aliás, foi talvez a Olimpíada mais capitalista da história, mas sem dúvida nenhuma, apesar do boicote, jogos que deram muito lucro. Ou se o Rio de Janeiro vai se juntar ao exemplo de Montreal, que foi uma Olimpíada em 1976, que deixou uma série de dívidas para o governo canadense, a ponto do país ter sido obrigado a criar um novo imposto para arcar com os gastos que a Olimpíada deixou. Isso no aspecto econômico. Sim. Agora no aspecto político, o uso político desse sentimento de patriotismo, né, que uma Olimpíada traz, né? Como é que é isso? Como é que você está vendo isso aqui no Brasil? E fazendo um paralelo, é claro, com Olimpíadas passadas. As Olimpíadas, em qualquer momento da história, servem, claro, para que os vários pensamentos políticos encontrem aí um local, né, para expor suas ideias. Foi assim, por exemplo, lá atrás, né, nos Jogos de Berlim, com Hitler, que usou a Olimpíada, que usou a visibilidade daquele grande evento para fazer propaganda do seu regime, do seu regime político. Foi assim também, por exemplo, pensando já num caso contrário, o que aconteceu no México em 1968. O México em 68 então realizou a primeira Olimpíada aqui na América Latina e 11 dias antes dos Jogos, estudantes resolveram fazer uma mega manifestação contra o governo, na época o governo de partido único lá do PRI, e também um governo que gastou demais para fazer os Jogos. Então, foi um protesto que tem muita semelhança com o que a gente viu aqui no Brasil em junho de 2013. Só que naquele momento o governo reprimiu de forma violenta e morreram mais de 200 pessoas. Nos Jogos de Seul em 88, também era uma Coreia do Sul que terminava, tinha um regime ditatorial que já estava nos seus estertores e novamente os estudantes foram às ruas e fizeram uma série de protestos, novamente também acabaram sendo reprimidos com bastante rigor, mas mostrando que uma competição, um evento do porte da Olimpíada, ele se torna também arena para que se exponha, né, todo tipo de pensamento e todas as reivindicações. Ora,
a gente vai fazer uma Olimpíada num momento de muito acirramento de posições políticas e não podemos esquecer que os Jogos acontecerão em agosto, num momento que vai se aproximar da definição da questão do impeachment. Então, não me surpreenderia se os lados pró e contra a saída definitiva da presidente Dilma também fossem às ruas com as suas reivindicações, ideias e tal, o que traria também um componente imponderável a essa Olimpíada. Você fala de boicotes em Olimpíadas passadas e há uma polêmica também com relação ao vírus Zika. Gente até recomendando que não se venha, pessoas de outros países não venham prestigiar aqui aos Jogos. O que você acha disso? É claro que é uma questão de saúde pública, né? A gente tem que ver isso com muita cautela, todos os cuidados têm que ser tomados. Agora, há também exagero de parte a parte. É evidente que ninguém vai sair, ninguém vai se expor, ninguém quer que o atleta se exponha ao mosquito o tempo todo. Mas também não seria demais, por exemplo, mulheres, início aí de gravidez, enfim, os grupos de maior risco realmente tomarem cuidado, enfim, um cuidado redobrado. Agora, me parece que nesse sentido o governo vem tomando, né, enfim, providências bastante positivas em relação a isso. Não dá para eliminar o vírus, é óbvio, não dá para erradicar o mosquito até lá. Mas eu acho que, de qualquer forma, o Brasil vem tomando atitudes, enfim, posições muito sérias em relação a isso. Você fala de boicotes em Olimpíadas passadas. Conta pra gente algumas marcantes. Olha, por exemplo, em Melbourne, em 1956, essa foi a Olimpíada dos 3 boicotes, porque ocorreu um boicote por conta da questão do canal de Suez. Então, o Líbano, a Síria e o Iraque optaram por ficar fora. Também ocorreu um boicote de 4 países europeus, inclusive a Suíça, que é sempre um país neutro, por conta da invasão soviética lá em Budapeste, né? Enfim, a União Soviética invadiu Budapeste um mês e meio antes do início dos Jogos, e aí esses países europeus tomaram então essa atitude. Também houve um boicote de alguns países da África por conta da questão do apartheid. A China resolveu ficar fora, porque aquela Olimpíada aceitou a participação de Taiwan. Então, há um histórico muito grande de boicotes. Por exemplo, o Moscou 80, que foi o primeiro boicote emblemático, o primeiro, enfim, boicote de escala, de fato, mundial. Mais de 60 países ficaram fora, no momento em que os Estados Unidos, em represália aí à invasão do Afeganistão, resolveram, então, não participar dos Jogos Olímpicos. Mas, novamente, a Olimpíada foi usada por uma questão política, porque há de se... agora, voltando ao tempo, a gente não pode ignorar o fato de que, em 1979, quando ocorreu a invasão soviética no Afeganistão, e o Afeganistão era um país, até então, na esfera soviética, mas corria o risco de escapar, né, porque afinal de contas o governo local tinha sido deposto, era um momento também muito complicado nos Estados Unidos. Foi um momento em que já se aproximava o final do governo Jimmy Carter, a inflação estava perto dos 2 dígitos, algo fora dos padrões para os Estados Unidos. O presidente Carter era pressionado internamente pela questão da invasão da embaixada americana lá em Teherã, e aí houve essa questão soviética. Então, era muita coisa. E me parece hoje que o presidente Carter também resolveu usar os Jogos para tentar recuperar uma parte da popularidade perdida por esses eventos todos, né? E isso acabou sendo um desastre para a Olimpíada, porque mais de 60 países acabaram ficando fora. A Olimpíada foi muito esvaziada, ficou muito enfraquecida, e por conta disso houve a represália soviética em 1984, não indo a Los Angeles. E, Fábio, como é que foi o processo de elaboração do livro que junta essas 2 grandes paixões suas, a política e o esporte? Na verdade, eu trabalho com esporte há muito tempo, eu sou comentarista esportivo, só que lá atrás da minha pré-história, né, eu cheguei a fazer um preparatório para o concurso do Itamaraty. Então, eu sempre gostei de política e relações internacionais, e eu via muito a relação, né, entre esportes e esse tema. Por exemplo, a China tem uma que é emblemática, que também está, enfim, retratada no livro. Depois da Revolução Chinesa, em 49,
a China ela ficou fora de todos os organismos multilaterais, inclusive acabou ficando fora da ONU. Né? Não se aceitava a China do mal e a China capitalista, a China insular, né? Foi o país que acabou então tomando assento em todas as organizações internacionais como China. E nessa época havia um personagem fantástico desses cinematográficos chamado Ivor Mortágua. Ele era filho de um banqueiro inglês, criado como um lorde de educação refinada e apaixonado por tênis de mesa, e se tornou o primeiro e mais longevo presidente da Federação Internacional de Tênis de Mesa, e levou o tênis de mesa para vários países. Esse trabalho dele começou nos anos 30. Só que em paralelo a isso tudo, o Mortágua, ele se tornou um membro importante do Partido Comunista Britânico, algo muito improvável para alguém com a formação dele. Então, ele circulava muito entre militantes, enfim, socialistas no mundo todo. E ele também era um produtor de cinema. Ele chegou a ser produtor, por exemplo, dos primeiros filmes do Hitchcock, Os 39 Degraus e tudo mais. E era amigo, entre outros, do Eisenstein, que fez O Encouraçado de Potemkin. Então também circulava por Hollywood. Era uma figura global. Bom, a partir do momento em que acontece a Revolução Chinesa, a China fica fora disso e o Mortágua sentiu ali uma oportunidade de se aproximar da China. O Mortágua viajou à China e tal e convidou o Mao para levar a China para a Federação Internacional de Tênis de Mesa, isso já no início dos anos 50. E a China aceitou isso. A China encontrou na Federação Internacional de Tênis de Mesa, no início dos anos 50, a sua primeira janela para o mundo. Foi a partir disso que a China... Essa foi a primeira entidade multilateral que aceitou a China do mal. Isso fez com que, com o tempo, a China se tornasse potência única e absoluta no tênis de mesa, a ponto de ganhar 24 das 28 medalhas de ouro disputadas em Olimpíada até hoje. Só que, com o tempo, o Mao e também o Mortágua passaram a usar isso politicamente em favor da China. Então, por exemplo, levaram para lá o Mundial de 1961, que era um momento em que a China atravessava aquele período que ficou conhecido como a Grande Fome. Então eles levaram esse Mundial para lá, fizeram um belíssimo centro esportivo para sediar, enfim, as competições, e ninguém saía dali. Então não se mostrava a China real para o mundo e se mostrava uma China moderna, só que era uma China moderna circunscrita àquele espaço onde foi, enfim, realizado o Campeonato Mundial, porque também era desejo tanto da China quanto do senhor Mortágua mostrar realmente a pujança de um regime, enfim, de um regime socialista. Ou seja, essa e muitas outras histórias aqui no livro do Fábio Piperno, Jogada Política no Esporte. Muito obrigada pela sua participação tão especial aqui na Ducascope TV e boa sorte, sucesso com o livro e na carreira como sempre. E muito obrigado a vocês pela gentileza. Luciene Miranda para a Ducascope TV.